Bom dia, bem-vindos ao Conexão SPED 2017. Uma situação comum é o crescimento de empresas sem a devida organização. Algumas áreas são abandonadas à própria sorte. Uma delas é a tributária. Vejamos o caso do Zé das Almofadas. A empresa iniciou suas atividades em 2007, com receita de R$200 mil no primeiro ano. Em 2016, faturou R$150 milhões. Na prática, o negócio cresceu e as atividades de controle permaneceram como sempre foram, sem qualquer preocupação com o compliance. Foi assim até que houve o primeiro auto de infração, multa, em 2012. O resto da história, o Mauro Negroni irá contar no Conexão SPED. Lembre-se, o bom é inimigo do ótimo. Por favor, palmas para a Antônia Schmidt Negruni, casualmente minha filha. Bom, eu vou falar aqui sobre duas coisas que parecem ser desconexas. E eu espero que ao final da minha palavra, vocês entendam a estreita e perigosa, a estreita e a responsável conexão que existe entre essas palavras que estão aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou diretor de Conhecimento e Tecnologia, já falei isso hoje na abertura, sou autor, professor, consultor, palestrante, blogueiro, e o pessoal diz que eu conheço um pouco de SPED. Não faço limpeza na casa de ninguém. Outro dia aí alguém disse, pô, é tudo isso e ainda faz faxina? Não, faxina ainda não. Nada contra. O conceito de compliance, para quem ainda não está tão familiarizado. Compliance vem do inglês, que quer dizer cumprir. Neste contexto que nós estamos falando aqui, cumprir obrigações. Sejam elas no âmbito fiscais e legais. Mas não apenas estas. Quando a gente fala sobre compliance, a gente tem que entender que é cumprir o que está estabelecido. E o cumprir o que está estabelecido pode ser por regulações de segurança, como, por exemplo, no caso do e-social, a prestação de informações sobre medicina e segurança do trabalhador. Também pode ser sobre questões ambientais. Olha o rolo que deu no caso da Volkswagen e da Toyota por aquele famoso caso das emissões. A bolsa, as ações da empresa. Então, é muito importante a gente estar compliance. Aqui, obviamente, nós vamos tratar do compliance em termos de escrituração e de taxação, de tributação, como dizemos no Brasil. Ok? Então, estamos falando da regulação tributária, fiscal e contábil. Então, o que nós estamos falando quando a gente está falando de compliance? É a aplicação da correta tributação, seja ele por qual mecanismo for, via sistema, na mão, enfim, seja lá como for, e o cumprimento das obrigações, dos livros digitais que falávamos há pouco no outro painel, que a gente quer simplificar, cumprir tudo de uma forma mais racional. Ok? Então, é disso que estamos falando. Compliance envolve não só escriturar correto, mas também tributar correto, não apenas fazer certo, mas demonstrar corretamente, em termos tributários. Muito resumidamente, até porque eu tenho pouco tempo aqui. Então, no mundo digital, estar compliance é ainda mais importante. Por que é mais importante do que da época do papel? Porque no papel a auditoria era feita por amostragem. Ia lá um auditor,
pegava aquela folha que estava dobrada no livro, aquela que tinha um clips, aquela que tinha uma marca. Isso se a Kombi não incendiasse, né? Porque tinha uma época que tinha muito incêndio de Kombi. Né? Eu não sei por que a Volkswagen nunca consertou o efeito de incêndio, né? a alta com U, né? A alta combustão das Kombis. Né? Casualmente, as que estavam carregadas de livros eram as mais afetadas. Tá? Aquelas que continham as escriturações de algum período das empresas eram efetivamente as que eram mais afetadas. Hoje, no ambiente digital, isso não existe mais. Transmitiu, como diz o professor Edgar Madruga, aqui presente, tu tem duas opções. Ou tu foi negligente e transmitiu algo inadequado, ou tu é sacana. Quer dizer, ele usa outros termos, mas eu estou usando os meus. Né? Quer dizer, ou tu mandou algo propositadamente errado, porque tu fez errado, ou porque tu está querendo mandar errado, ou tu é negligente em não saber o que tu está mandando. Essa é a realidade. Ok? Só que aí, no efeito do âmbito digital, o que nós temos? A exposição muito rápida. Muito rápida, porque se dá em nanosegundos. Se dá na velocidade da tecnologia da informação, quase na velocidade da eletricidade. Ok? Então, é mais importante estar compliance no mundo digital, porque a exposição é, sim, muito mais rápida. Esse silêncio, quando a gente pode escutar aqui as mosquinhas voando, ele é significativo. E como é, então, esse processo digital? Nós estamos falando do processo judicial eletrônico, do PJE? Também. Tudo está virando digital. Mas também o processo de descobertas de fraudes e falhas. Tudo aquilo que está no ambiente digital. Por exemplo, no caso da Lava Jato. Mas não só no caso da Lava Jato, em outros tantos casos em que foram descobertos questões relacionadas a fluxo de capital, a postagens nas redes sociais, gente que no mundo econômico atua, tem rendimento e que não declara no mundo tributário. Só que lá na rede social ele aparece numa casa com marina, com barco, e está no Simples Nacional, por exemplo. Ah? Então, hoje, no mundo digital, muita coisa aparece. Muita coisa aparece. Tá? Transações bancárias internacionais, aquisições de bens, participações e assim por diante. Então, a gente começa a falar de coisas como BEPS, começa a falar sobre e-financeira, começa a falar sobre algumas outras coisas, onde a gente começa a enxergar onde estão o fluxo de capital, participações nas empresas e assim por diante. Ah? Assunto preferido dos últimos tempos das minhas conversas com Jorge Campos, que está aqui, daqui a pouco a gente vai fazer um debate. Falar sobre BEPS. Bom, e aí dá muito o que falar. Porque para os empresários, gente, está dando, vocês não vão conseguir ler daí, não é essa a ideia, mas tem, olha só, num despacho, num pedido do Ministério Público Federal, na decisão daqui, da 4ª Região, tem lá, mantido o aumento de pena em função da continuidade delitiva em 2/3, pois reconhecidas 57 condutas. Ou seja, teve um agravamento da pena por conta do delito em 57 ocorrências. E a redução da pena de multa a fim de resguardar simetria, com a privação de liberdade imposta ao acusado. Ou seja, o despacho foi no TRF por reclusão. Então, assim, dá cana também. Eu não estou querendo colocar aqui
a teoria do caos, do medo, qualquer coisa desse tipo. Não é isso. É só para colocar assim, não dá nada, já passou o tempo e faz tempo. E eu sei que tem muito empresário que ainda está nessa vibe do não dá nada. Só que está dando. Esse processo aí, por exemplo, é de 2004. Se o cara conseguiu chegar em Brasília recorrendo, e mantida a sentença, ele provavelmente está em algum lugar do país aí, vendo o sol nascer quadrado. Isso é ruim. E para o contador? E sobra para o contador. Tem legislação específica para o contador. Por que eu trouxe do empresário e do contador? Porque estar compliance em termos de ambiente dos tributos e da própria escrituração, da contabilidade, é algo que é compulsório ao contador que assina pela peça contábil. Aliás, é para isso que ele faz o exame no CFC, então ele é um cara habilitado para instruir, isso que falávamos no painel hoje de manhã, instruir o empresário, ajudar a administrar e não ficar preenchendo guia, enfim, né, obrigações e taxazinha daqui, não sei o quê, uma infinidade de complicações. Isso é muito importante, gente. Porque o contador não está sozinho, não queremos que ele esteja sozinho, porque ele é solidário nos atos praticados pela sociedade empresária. Isso é muito importante, gente, muito importante. Eu considero uma das coisas fundamentais do que eu vou falar aqui. Por quê? Porque praticamente só o contador e um advogado tributarista, ou um advogado, mas especialmente os tributaristas, vão poder ajudar o sócio de uma sociedade empresária. Porque não é papel do cara ficar lendo lei, decreto, medida provisória e assim por diante. O negócio dele é tocar o negócio. Fazer um bom contrato, localizar novos fornecedores, comprar melhor, vender melhor, expandir o seu negócio. Esse é o trabalho que o contador, que o advogado tem que fazer. Tem que prestar esse serviço. Por isso, da minha empolgação com a simplificação de fato. Mas também alertando aqui o risco que isso traz. E isso dá uma trabalheira enorme. Então, o que faz as empresas? Na maioria, não é todas, mas na grande maioria, diante de tanta incerteza, porque a lei é complexa, porque a obrigação é difícil de cumprir, faz o que a gente chama de provisão. Aí o cara vai lá, reduz o resultado, provisiona, porque eu acho que eu tenho um risco. Ou seja, eu vou criar lá um mecanismo de guardar algum recurso para a nossa segurança financeira. E o que acontece? A distribuição de lucros de cada um dos períodos vai ficando um pouco distorcida. Esse é apenas um dos aspectos. Para as empresas que fazem distribuição de lucros mais frequentes, isso é um problema ainda maior. Ou menor, dependendo do tamanho do provisionamento que é feito. Ou do critério que é utilizado para fazer o provisionamento. Eu não estou querendo aqui dar aula de contabilidade para contador, obviamente. Eu só estou querendo colocar aqui a questão do problema. Porque quando a gente provisiona, parece que o problema está resolvido em alguns lugares. Outro dia eu estava falando com uma empresa, que disse, não, mas está provisionado lá na contabilidade. Cara, está provisionado na contabilidade, não resolveu o problema. Uma empresa que fatura 5 bilhões, tem 200 milhões de provisão, cara, eu como se fosse um empresário, eu quero pegar esses 200 milhões para mim, vem cá, desses 200, quanto é que efetivamente eu tenho risco? Porque sempre vai ter um risco. Mas isso é importante a gente ter em mente, o empresário, a gente falar disso, trazer para cima da mesa. Porque essa provisão não resolve o problema. O que resolve o problema é outra coisa. Como é que o fisco seleciona, então, as empresas que ele vai fazer a auditoria? E aí nós estamos encaminhando para uma coisa assim, pelo menos para a minha visão de solução. O fisco seleciona porque ele faz um plano de fiscalização. Aqui é o blog do Mauro, né? Para quem não conhece,
www.mauronegroni.com.br, onde nós publicamos o plano de fiscalização da Receita Federal do Brasil e os resultados de 2016. Tivemos um acesso, todo mundo acha que o Mauro tem um acesso privilegiado. Não, é só saber onde procurar. E a gente foi lá e trouxe isso e colocou na página para que a gente desse explosão nisso também. Ajudando as empresas a entender como é o plano de fiscalização. Se a arrecadação está subindo, está descendo. Esse aqui é um material muito rico. Muito rico. Quem não acessou, quem está aqui e não acessou esse material, deve fazê-lo, para poder entender se a receita está caindo, se a receita está aumentando, se o fisco vai afrouxar, se o fisco vai apertar, onde ele vai apertar. E isso é público. Então, o que faz? Que ações que nós podemos fazer? Nós podemos priorizar o esforço das pessoas em planejamento. Usar as pessoas para planejar. E colocar as rotinas e o nosso ambiente todo operacional usando sistemas inteligentes e robôs. Eu tenho falado isso nos últimos 2 anos, que é preciso robô na área administrativa. Por quê? Porque isso é ganho de competitividade, porque isso é redução do esforço, e isso é liberação da mão de obra qualificada, que fica apertando o botão e rodando PVA, e fazendo pedadã, e transmitindo não sei o quê, e digitando holograma, quando isso já pode ser feito por máquinas. Então é muito importante a gente colocar isso para ser feito por máquina, e colocar a atividade intelectual para quem tem capacidade intelectual, porque os robôs são burrinhos. A gente acha eles engraçadinhos, bonitinhos, mas eles são burrinhos, eles são treinados para fazer aquilo que eles foram treinados. E utilizar o conhecimento dessas pessoas que a gente libera para fazer ações de controle e inovação. Vocês já imaginaram se vocês criassem uma metodologia que permitisse que todas as notas fiscais de entradas de mercadorias na empresa de vocês fosse checada? Se a nota não está cancelada, se a NCM está bacana, se a tributação da nota está bacana, se ela tem redução de base, se a CST está adequada, se ela foi emitida por um regime especial, ser checado e assim por diante, passar por uma criteriosa validação, sem que ninguém tivesse que meter a mão. Esse é o nosso sonho de consumo, é ou não é? Não é? Tem gente fazendo assim. Então, para essas pessoas, é. Lá no fundo eu não consigo enxergar direito, mas eu acho que deve ter gente fazendo assim também. Significa que eu desejo ter esse cheque. E esse cheque já está disponível, gente. Não é só a Decision que faz isso, mas é uma das empresas que faz isso. Tem mecanismos para checar nós e nossos parceiros e nossos concorrentes que fazem esse cheque. Vendo a tributação, vendo se o documento está correto, vendo se ele vai escriturar legal e assim por diante. Fazendo com que diminua muito o esforço operacional manual. Sabe quem é que faz isso? A Receita Federal e a Cefaz. Algumas de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais moderna, através de um BI, de um Business Intelligence, para fazer cruzamento de informações, e outras, inclusive com programas robôs, para acessar redes sociais, para cruzar dados de cartório com informações que estão na base da Receita Federal. E eu não estou falando disso para o futuro, não estou falando de futuro. O ano passado eu passei um vídeo aqui de um carro sem motorista e todo mundo achou, que legal e tal. Mas isso eu estou falando de presente, já é assim hoje. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, no bloco K, olhar se os itens que foram utilizados na produção geraram efetivamente créditos na entrada do documento fiscal. Algo simples.
Se eu compro para consumir, na área de produção, gera crédito. Se eu compro para consumir na área administrativa, não gera esse crédito. Quem é que faz esse controle? Nós vamos deixar na mão lá do Zé das Almofadas? Faturando 150 milhões. Eu quero um negócio desse. O cara começou, faturou 200 pau no primeiro ano e 9 anos depois está faturando 150 milhões. Negócio que deu certo. Muito bem. Então, a gente tem como fazer esse cheque sem botar dedo, sem botar olho humano. Outro exemplo, tem gente que faz a ECF com o cálculo do IRPJ baseado em planilhas. Tem gente que usa sistema de apuração, faz a escrituração do LALUR, faz o cálculo do IRPJ dentro do próprio sistema. E a partir dele é que eu gero a ECF. Para quem não está linkando o nome à pessoa, a escrituração contábil fiscal. Apuração do imposto de renda e CSL, que dizem que um dia CSLL e imposto de renda vão estar unificados. Eu quero estar vivo para ver. E como é que a gente faz isso? Olha a dica aí. A gente faz o seguinte, a gente junta todas as situações, faz uma pontuação e uma ponderação, valida o esforço e o retorno dos riscos e das oportunidades, pega, conforme a minha capacidade, as top 5, as 5 maiores, pelo valor que ela pode gerar de ROI, ou pelo número de ocorrências, e vai eliminando e vai colocando controle. Isso dá muito certo. Depois, o que tu faz de novo? Roda o PDCA. E aí, vai fazer de novo. Vai avaliar, vai ver o que deu certo, o que deu errado, e vamos refinando. Por quê? Porque isso é um esforço demasiado em muitas empresas. Então, o que a gente tem que fazer? Poupar a capacidade de planejar, e essas pessoas que não estão mais apertando o botão, vão ajudar a resolver o problema. Vão ajudar a pensar, planejar, estabelecer normas, diretrizes na empresa, que vão resolver o problema, em vez de ficar apertando o botão. Então, busque ajuda especializada, estamos na fila. Robotize processos, estamos na fila. E automatize tarefas, estamos na fila também. E nós não estamos falando para daqui a alguns anos, é fazer isso hoje. Começa hoje e vai levar um tempo até tu rodar o PDCA e colocar a empresa em um outro patamar. Tem ferramenta para isso. E o que o fisco está fazendo? O fisco está fazendo uma coisa que eu acho muito inteligente, ainda que seja muito perigosa ao contribuinte. Ele está gerando conexões entre informações e as obrigações. O que ele está fazendo? A partir das peças digitais, vão alimentar a DCTF Web. Quem inaugura isso? Tem um cara aqui que vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu espero. Aliás, eu vou provocar ele, porque eu que vou coordenar o painel em que ele vai estar. É assim, ó, gente. A empresa, pela internet, vai acessar o portal da DCTF Web, mas quem é que alimentou a DCTF? Eu já falei nisso o ano passado aqui, passei um ano falando sobre isso. Esse slide, inclusive, é da própria Receita, tá? Aqui está o logo dela aqui atrás, ó. Eu esqueci de botar a fonte aqui, mas é da própria Receita. As escriturações, especialmente aquelas que inauguram o E-Social e a EFD-REINF, trazem, e o Sistema de Regularização de Obras, trazem para dentro da DCTF os débitos tributários. Isso significa, gente, que o E-Social, a informação prestada no E-Social em termos tributários, fará a geração da guia de pagamento da contribuição patronal, por exemplo. Ah, mas eu tenho hoje diferença lá, porque o pessoal da Folha faz assim, faz assado, e lá na DCTF eu tenho que ajeitar lá para poder... Né? Todo mundo acha que a joinha das empresas é
a DCTF. O cara cuida daquilo como poucas coisas na empresa são tão cuidadas quanto a DCTF. Só que eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. O fisco está fazendo um caminho exatamente ao contrário. Cara, cuida do que tu me manda, porque isso vai gerar débito para ti. Então, o teu cara lá que está fazendo folha, o teu cara que está digitando nota fiscal de entrada, que tem retenção, está alimentando a DCTF. Vocês dariam a DCTF para o cara que digita a nota fiscal de serviços? Levanta a mão quem tem coragem de fazer isso aqui. Acho que eu tinha que ter perguntado ao contrário, né? O cara vai ficar constrangido. Ele dizer, não, eu sou machão aqui, eu vou deixar o Zé das Almofadas digitar. Lá no Zé das Almofadas é assim. O cara digita a nota fiscal de entrada, digita a retenção e vai continuar fazendo. Porque ele tem o corpo fechado e acha que a DCTF é brincadeira para esses caras que trabalham com o dinheiro público. O que vai acontecer aqui é que quando vocês transmitirem a EFD Reinf, ele vai alimentar a DCTF. Aí algum esperto vai chegar lá e vai dizer assim, tá, eu vou lá no DCTF e arrumo, e altero. Ou vontade de não corrigir problema. Pois é, mas a própria Receita, essa é uma tela do sistema da DCTF Web, o próprio sistema diz, a DCTF retificadora, quando necessária, somente para ajustar vinculações pode ser excluída. Só para eu poder fazer as vinculações de débitos, de créditos que eu resolvi aproveitar. Quando a retificação é oriunda de uma escrituração, a retificadora não pode ser excluída. Ou seja, neguinho, branquinho, amarelinho, japinha, vai lá na origem, arruma na origem, porque esse sistema aqui é fim. Esse sistema aqui é fim. E daqui nós vamos gerar o DARF para pagar. Significa que tu tem uma informação que está incoerente antes. Tanto no E-Social, quanto na EFD Reinf. Alguém lembra do o M200 e o M205? O M600 e M605? Na FD Contribuições, que também tem lá a declaração, praticamente a declaração do débito de PIS, PASEP e o débito da COFINS. Eu não tenho a menor dúvida, ninguém me falou nada disso, que amanhã ou depois o fisco vai pegar a FD Contribuições e vai alimentar automaticamente a Reinf. E vai pegar o bloco E 500 da FD, ICMS e IPI, onde tem a apuração do IPI, e vai automaticamente alimentar a DCTF Web. Aliás, eu falei Reinf, né? Vai alimentar a DCTF Web. Ou seja, todos os débitos vão convergir para a DCTF Web, que é um sistema online, que está vinculado ao ECAC. Tu vai entrar lá pelo ECAC, pelo menos é a informação que eu tenho até hoje, vai entrar pelo ECAC, certificado digital, é tu mesmo que está operando o sistema e vai fazer as associações que tu tenha para fazer, compensações e assim por diante, e vai gerar o DARF para pagar. Não tem compensações? Melhor ainda, para o fisco. Vai pagar. Mas está errado. Está errado porque tu gerou errado. Acha onde é que está o problema, arruma e gera de novo. Com isso, eu quero dizer que as nossas escriturações e as operações que a gente faz diuturnamente na empresa vão alimentar a DCTF, queiramos ou não. Como eu gosto de brincar, a DCTF é a cereja do bolo para o fisco em termos de arrecadação federal. Muito bem bolado. Quer saber que foi o desgramado que inventou esse negócio aí. Porque acertou na veia, acertou na mosca. Quando que isso vai começar? Já começou. Porque o sistema que está gerando hoje as guias do E-Social doméstico já é o sistema da DCTF Web. Então, nós não estamos aqui, eu não estou falando aqui de
futuro, eu estou falando de hoje. Se botar o E-Social hoje, der play lá nos projetos desses senhores que estão aqui, que depois nós vamos fazer um debate, der play, nós vamos ter DCTF Web. Dividam essa informação com seus pares nas empresas, por favor. Porque tem contador que hoje cuida da DCTF, que vai ficar, se ele não for careca que nem eu, ele vai ficar de cabelo em pé. Lembre-se, porque tem gente que diz assim, mas eu tenho que arrumar um monte de coisa na empresa. Por isso que eu dei aquela ideia de, faz a relação, faz uma análise, pondera, porque tu não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Tem empresa que ainda faz pagamento de contribuições sociais, de PIS, COFINS e CSL, as retenções, pelo regime de competência. E a legislação fala desde há muito que é pelo regime de caixa. E aí a coisa que eu mais escuto diz assim, mas isso beneficia o fisco. Beneficia o fisco mais ou menos. Porque ele não está preparado para controlar por competência, ele está preparado para auditar e para controlar pelo regime de caixa. O que vocês preferem? Receber o dinheiro antes ou ter controle? Talvez o fisco queira ter o controle e o dinheiro. E saber que está arrecadando de todo mundo. Do que perder o controle, porque ele está deixando a Bangu a arrecadação. Então, o impossível, o possível é agora. Vamos fazer o que é possível agora. Porque o impossível demora um pouco mais. Tudo ou nada, ou seja, ou eu corrijo tudo na empresa, ou eu não faço nada e fico sentado em cima dos problemas. Tudo ou nada é coisa para jogo. Jogo de pôquer, jogo de sei lá o quê. E seguimos o conselho da dona Antônia. O bom é inimigo do ótimo. Vamos fazer aquilo que é possível, aquilo que dá para fazer, aquilo que vai trazer resultado agora. Vamos melhorar o processo hoje. Vamos parar de fazer coisa manual e trabalhar naquilo que realmente importa, que é colocar rotinas, processos e ferramentas que permitam a gente trabalhar menos no operacional e mais no planejamento, mais no controle. Muito obrigado. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, já que eu estou de tudo, né? Deixa eu só ver se tem perguntas aqui. Compliance, inovação ou esperança para o futuro? Eu tiraria o ponto de interrogação e colocaria, inovação é esperança para o futuro. Se nós não tivermos inovação nas empresas, nos nossos processos, o nosso futuro vai ser ficar lambendo papel, dando explicação para o auditor e para os acionistas. A DCTF terá integrações com as demais declarações? Eu acho que aquele slide que é da própria Receita Federal responde. Vai ter integração. Aliás, foi para isso que ele foi criado, para ter integração. E qual é o prazo para entrar no ar a DCTF Web? Eu vou dividir em duas essa pergunta. O prazo para os domésticos já está rolando. Talvez aqui a pergunta é, quando isso vai entrar no ar para as empresas? E a resposta é, junto com a FD-Reinf e junto com o E-Social. Vocês já sabem qual é o prazo do E-Social? Não sabem ainda? Pois bem, nós vamos saber, porque nós vamos ter um painel aqui especificamente para isso. Tá? Inclusive, é uma das perguntas que já está elencada como top do debate do E-Social qual é o prazo de implantação da FD-Reinf do E-Social. Mais alguma para entrar? Vai ter integração? É isso. Muito bem. Eu acho que agora é a minha hora de receber um presente, não é?